Bom dia pessoal do YouTube, continuando, pegando o gancho aí dos protocolos dos sábios de Sião, que tem a ver lá com uma conspiração forjada contra os judeus, acusando aí os judeus aí de uma tentativa de domínio mundial, que o judeu era algo a ser exterminado, o sionismo e tal, lá que veio oriundo lá dos protocolos dos sábios de Sião, final do século XIX. Eu vou emendar aqui num outro vídeo para nós falarmos dos grandes opositores dos judeus. Os judeus tiveram muitos inimigos, cristãos já foram inimigos de judeus, alguns segmentos lá dos árabes muçulmanos, lá dos islâmicos, dos jihadistas, lá daquela questão da Palestina, são inimigos dos judeus. Russos comunistas já foram inimigos dos judeus. Nós não podemos esquecer que Marx fez uma obra chamada A Questão Judaica, onde ele prevê aí a emancipação do judeu, né? Tem toda essa história aí, ninguém é santo na história. Santo não tem mocinho e bandido. Alguns são mais mocinho em determinadas situações, outros são mais bandidinho em outras situações. Mas não é muito legal fazer um estudo da história maniqueísta em bem e mal. Quem que é o bem? Para quem? Em que condições? Como? Quando? Onde? Por quê? Contra quem? A favor de quem? Mal? Quem é mal? O que que é o mal? Contra quem? A favor de quem? Em que situação? E tal. Mas emendando os protocolos, a questão da conspiração judaica, tal conspiração, que é sabido ser um documento falso, nós pegamos aí, e já pegando o gancho aí no sionismo, nós temos que falar dos principais opositores dos judeus no século XX, que são os nazistas. O nazismo, esse mundo de loucura, misticismo e assassinos, tinha um lado ocultista. Eu fiz um vídeo sobre isso, o ocultismo no Terceiro Reich, né, no Terceiro Império. Sabe-se aí que toda a elite nazista aí participava de alguma forma do ocultismo, embora tivesse cristão lá, e dizem aí as más línguas que até judeu tinha no meio. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não tenho prova nem fontes para isso. Mas uma sociedade ocultista secreta denominada Sociedade Thule, do qual Hitler fazia parte, então dizem que o nazismo surgiu da Thule. O Hitler era participante da Thule, que era uma sociedade secreta ligado ao Sol Negro, né? Ao Sol Negro, ligado lá a alguns ocultistas, Guido von List, Helena Blavatsky, que era uma russa ocultista, Madalena Blavatsky, Guido von List, um outro nome complicado lá, alemão lá também que tem, que parece que era um monge, Anton Drexler, era tudo participante da sociedade Thule. A Thule, ela acreditava, olha só, a Thule disseminava, o Hitler entrou muito jovem para Thule, e disse que o Hitler transformou a Thule no Partido Nazista. A Thule, o Partido Nazista é a exteriorização política do poder militar da Thule. O Hitler fazia parte da Thule. Quando ele entrou lá no Partido dos Trabalhadores Alemães, que se chamava PT, o nazismo se chamava PT, era o Partido dos Trabalhadores na Alemanha. E você já começa a ver que tinha um lado em João Almeida, em Sandra Mello e outros tantos aí, Clóvis, que o nazismo tinha um lado de esquerda. Ele nasceu num partido trabalhista, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Tudo bem, hoje não vamos falar de esquerda e direita. O ocultismo aí no Terceiro Reich, a sociedade Thule, o Hitler teria entrado na Thule, depois transformado o Partido dos Trabalhadores Alemães, que virou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, uma cópia, um programa da Thule, do que era Thule. Então, do que os nazistas, os ocultistas acreditavam? Olha só, tudo tem mito, tem rito, eles partiam de algumas crenças, não era só matar judeu e pegar a riqueza de todo mundo e dizer que do nada um loiro alto, forte, era um ariano. Os nazistas acreditavam que existiu em algum lugar do Atlântico Norte uma ilha
onde habitava a raça ariana. Essa raça ariana começou a era uma raça de semideuses imortais, lindos, loiros, altos e belos e fortes e que dominavam a terra. Mas essa raça ariana começou a procriar com meros mortais, ela se miscigenou e perdeu a imortalidade. No entanto, um grupo conseguiu escapar lá da Atlântida e foi para onde? Para os montes tibetanos, o Himalaia. Tanto que você tem expedições do Heinrich Himmler, um mentor, o chefe da Gestapo SS, mentor da solução final. Você tem provas de que ele foi lá no Himalaia buscar os ancestrais de sangue ariano que teriam vindo lá da Índia, lá dos montes tibetanos, para a Europa e que eram os pais de todos os europeus, os indo-europeus, loiros altos, belos de olhos azuis. O que acontece? O Hitler acreditava que precisava recriar essa raça ariana que tinha sido varrida da terra pelo mal e pela depravação e pela miscigenação racial. Um grupo de sumos sacerdotes teria escapado e habitava lá o Himalaia, que são os ancestrais dos arianos alemães. Então, uma das ideias dos nazistas era recriar essa nova raça ariana, baseada também numa nova religião, a religião do super-homem, né? Deus não havia se manifestado em Jesus Cristo, mas em Adolf Hitler, que seria o sumo sacerdote desta nova religião, e precisava recriar essa raça ariana. O que os nazistas começaram a fazer? Experimentos humanos, começaram a matar pessoas. Começaram a fazer rituais, a vril. O que era a vril? A vril é uma energia vital que tem dentro de cada ser humano, que se manifesta mais forte na criança. Eles começaram a fazer rituais com crianças também. É assustador. Os rituais ocultistas nazistas são aterrorizantes. Toda essa elite nazista, Rudolf Hess, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Joseph Mengele, Göring, e outros tantos mais aí, o Alfred Rosenberg, era tudo ocultista. Todos eles acreditavam de certa forma na recriação da raça ariana que vivia na Atlântida. Foram exterminados, um grupo se salvou, foi para o Himalaia, lá o Tibete, os montes Himalaias, e de lá teria migrado para a Europa, a migração indo-europeia, vindo da Índia, e que eram os deuses imortais arianos, que perderam a sua mortalidade por procriar com outras raças, e pelo mal e pela depravação. O que os nazistas queriam fazer? Recriar essa raça de super-homens que dominaria a Terra. Então o ariano era o homem, era visto como o homem superior, o mais inteligente, o mais belo, o mais alto, o mais forte e tal. Precisava recriar essa super raça ariana. Então veja bem, essa ideia ocultista, meio ocultista, os rituais, né? Os nazistas faziam muitos rituais pagãos, né? Rituais pagãos aí que estavam adormecidos na Europa há muito tempo, né? Dos seus antigos ancestrais de sangue, né? Você veja, os nazistas eles tinham um lado conservador da volta às origens, nesse sentido ele era conservador, né? Você pode dizer sim, um movimento conservador, queria conservar ou voltar às origens, voltar ao passado. Nesse sentido não há dúvida, era um movimento que por esse prisma era conservador. Então veja bem, esse mundo de misticismo, loucuras e assassinos, né, que os nazistas se tornaram, ele tinha um lado mitológico, ele tinha um lado religioso, ele tinha um lado oculto que influenciou com certeza as teorias nazistas, né? Que era recriar o novo homem ariano que havia perdido a imortalidade. A Thule, o misticismo do sol negro, a suástica. A suástica ele é um símbolo aí encontrado em diversas culturas, mas o Hitler girou a suástica. Por que ele girou? Era uma alusão a Shiva, né? O deus da manutenção e da destruição. Quer dizer, aquele caos que estava a Alemanha, eles eram criativos.
Aquele caos que estava a Alemanha seria a destruição e o nazismo seria a reconstrução do novo homem, da nova Alemanha, da nova raça superior, do espaço vital, né? Suástica quer dizer boa sorte. Shiva, a roda da vida, aquele que destrói e constrói. Então o Hitler foi lá e inverteu a suástica. Um misticismo que havia dentro do nazismo, os rituais pagãos, né? Os rituais pagãos adormecidos na Europa há muito tempo. Tochas de fogo, a ideia de que a raça ariana deveria governar de volta o mundo, tudo isso tem uma questão mitológica, tem uma questão religiosa, ocultista, que o judeu seria o atraso da Alemanha, seria uma raça a ser exterminada, perigosa para a Alemanha. Tem toda essa questão, né? Tem toda essa questão aí dos povos semitas, dos povos indo-europeus, dos asiáticos, tem toda essa questão, né? A ideia de raça superior, de voltar às antigas origens, aos velhos deuses arianos, ao homem ariano puro, a raça pura, imortal, né? Você pega lá, os nazistas eram cheios de rituais ocultistas. A Thule era uma sociedade esotérica, mística. Guido von List, Belena Blavatsky, né, que era uma monja, uma bruxa. Tem o outro Limbensberg, é um nome alemão, né? Você tem todas essas questões aí, Anton Drexler, você tem toda essa questão do oculto, do poder do oculto, a própria suástica que relembra lá Shiva, os deuses indianos. O ariano era aquele que vivia na Atlântida, que foi exterminado por uma inundação. Alguns fugiram para os Himalaias tibetanos e de lá eles migraram para a Europa. Eles são os pais, os ancestrais de todos os europeus, de todos os arianos, que o Hitler queria recriar, essa raça pura. E para isso ele usou o poder da religião, o poder do culto, né? Do ocultismo. Toda a elite nazista era ocultista, todos eles eram adeptos de rituais ocultistas adormecidos, rituais pagãos adormecidos na Europa de muito tempo. Os rituais com fogo, os experimentos que eles fizeram com corpos, a devoção à astrologia, o simbolismo da suástica, da destruição e da reconstrução, é uma alusão a Shiva. Quer dizer, é um mundo realmente de misticismo, loucuras e assassinos. E nós não podemos negar, os caras foram, assim, eu não vou dizer inteligentes, porque não foram inteligentes, porque eles perderam, eles basearam a sua lógica em cima de racismo, em cima de mal, isso não é ser inteligente. Mas eles tiveram por um determinado tempo uma criatividade, né? Recriar o novo homem, usar o poder do mito, o poder dos ancestrais, eleger um inimigo que eram os comunistas, depois eram os judeus, né? As outras raças, envergar um rótulo de salvador, né? O Führer e tal. Eles construíram uma ideologia, o partido nazista e conseguiu inundar aí a sociedade alemã da mitologia, das crenças, do ritual, do oculto. Então vale a pena estudar Thule, Sociedade Thule. Só para lembrar, os nazistas eram o Partido dos Trabalhadores, o PT alemão, que depois passou a ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Beleza?